a vida ela vai te espremer tanto, mas tanto, que vai chegar uma hora que você vai precisar mudar, você vai precisar tomar uma atitude. Olá, eu sou a Tati, este é o canal Reviva, aqui a gente troca experiências, fala de processos, autocuidado, autoconhecimento, terapias holísticas e às vezes faz uma troquinha sobre saboaria artesanal. E hoje eu vim trocar um pouquinho da minha experiência com vocês, falar um pouquinho da minha experiência com vocês. Hoje é dia 17 de abril de 2026, agora são em torno de 8 horas da manhã e eu tava passando um cafezinho com muita calma e eu parei aqui na minha cozinha e fiquei olhando pra minha cozinha. E pouquíssimas vezes eu fiz isso. Eu não me lembrava como era passar um café, parar e tomar o café parado. E são detalhes na vida que a gente às vezes não vai prestando atenção, vai deixando, mas que fazem falta esses momentos pra gente. Mas por que eu tô falando isso? Por que eu falei a data? Hoje é uma sexta-feira. É um dia chuvoso. Eu gosto de dias chuvosos. Dias chuvosos me fazem vir pra dentro. São dias que eu fico mais reflexiva. Parece que o sol te convida a ir pra vida, né? Mas a chuva te convida a vir pra dentro. Então hoje é um dia que eu tô mais interna, mais reflexiva. E, como eu falei, hoje é sexta. E na quarta-feira eu pedi demissão. Depois de muitos anos pensando, calculando, imaginando como seria se eu fizesse isso. Eu não sei como vai ser, mas eu precisei tomar uma ação, agir. Mas vem cá, vamos entender melhor essa história desde o início. Eu acho que é pertinente eu falar um pouco da minha história para vocês entenderem o porquê que eu cheguei nesta conclusão e porquê que eu tô dando este passo. Eu venho de uma cidade, desculpa, na verdade eu sou nascida em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, mas ainda na infância eu fui morar no litoral gaúcho, uma cidadezinha muito pequena. Na época que eu morava lá tinha 19 mil habitantes, então todo mundo se conhecia, todo mundo se falava, realmente tu dava um pi aqui e o vizinho a 3 quadras já sabia, então era uma comunidade muito próxima, assim, muito pequena mesmo. E a minha mãe sempre teve salão de beleza, então acho que tinham 2 salões na cidade e ela era um dos salões. Ela tinha um do salão. Minha mãe era uma excelente profissional. Nossa, eu não conhecia, eu tenho 40 anos, eu não conhecia nenhum profissional que nem minha mãe. Ela era muito boa no que ela fazia, muito boa. E a minha mãe não ganhava pouco, ela ganhava muito, mas ela não tinha nenhuma habilidade com o financeiro. Então a gente, da porta pra fora, a gente vivia uma realidade onde as pessoas olhavam, ah, Regina tem um negócio. E então parecia que a gente tinha uma vida muito boa, mas, nossa, a gente passou tanta fome, tanta dificuldade. Roupas, eu não sabia o que era comprar roupa. Roupa eu sempre ganhei. As minhas irmãs mais velhas usavam, iam passando. Minha história não é muito diferente da grande maioria dos brasileiros que vieram de renda baixa e coisa. Mas a minha história foi bem pesada. Né? Nós tivemos muita escassez. E quando eu falo de escassez, eu não tô falando só de escassez financeira, porque se tinha dinheiro naquela família. Mas era uma escassez emocional, uma escassez de cuidado, uma escassez de saber administrar o que se ganhava para ter o básico. Então eu sempre vi a minha mãe trabalhando muito. Apesar dela trabalhar com muito prazer, ela tinha muito prazer no que ela fazia, ela se dedicava àquilo, aquilo ali era a vida dela. E ela fazia muito bem. E eu tinha muito orgulho disso, assim, porque as pessoas falavam, sabe? Nossa, a Regina é a melhor cabeleireira da cidade. A cidade era nova, mas ela era a melhor.
pelo menos pros clientes dela, né? E apesar de eu ter muito orgulho dela quanto profissional, eu tentei me afastar ao máximo do que ela fazia. Porque na minha cabeça, empreender, ter um negócio próprio, era muito sacrifício. Muito, muito. Não conseguia entender o quanto de dinheiro ela ganhava e que o problema não era o trabalho que ela fazia ou a maneira que ela trabalhava, e sim a falta de administração. Então, ao longo da minha vida, eu fui me afastando muito da ideia do empreender, do trabalhar para si próprio, porque eu tinha essa ideia de sacrifício. E a minha avó também. Minha avó, apesar de ter tido alguns trabalhos, a minha avó nunca teve medo de empreender, de correr. Minha avó montou padaria, a minha avó vendia pão, vendia comida, vendia... Ela sempre foi de batalhar, de correr atrás e de conseguir, de manter. Era pouco, era sofrido, mas elas iam, elas não tinham medo. Mas a gente vai vendo a vida de uma perspectiva. E a minha perspectiva era de que, como eu não tinha uma vida boa, aquilo ali era culpa de eu não ter uma vida boa. Então, na minha cabeça, eu vou crescer, apesar de ter começado a trabalhar muito nova, eu vou crescer e eu vou trabalhar numa empresa, eu vou ser uma executiva, né? Na verdade, eu nem pensava nisso, porque era tão longe, a nossa realidade era tão escassa que na minha cabeça eu iria trabalhar a vida toda no supermercado. Quando eu era bem jovem, assim, a minha perspectiva era, pra mim, ideia de sucesso era pegar no supermercado da cidade. E tinha um supermercado que pagava razoavelmente bem, minha ideia de sucesso era entrar naquele supermercado, ou daqui a pouco fazer a faxina na casa de um milionário, porque eu morava numa cidade que tinha muita gente rica, assim, muitas mansões. A minha ideia de sucesso era ir lá fazer uma faxina e aquele cara gostar da minha faxina e me contratar para ser zeladora na casa dele. Então, durante o verão eu faria a faxina, a limpeza, serviria ali, e durante o inverno eu cuidaria da casa dele, que era o que muitas pessoas faziam. As pessoas que tinham condições melhores assim dentro do nosso núcleo faziam isso. Cuidavam da casa dos ricos, né? Então, era essa a minha ideia. Mas boa parte da minha família também permaneceu morando aqui em Porto Alegre. E eu vinha nas férias, ou às vezes aos finais de semana, eu vinha pra ver, assim. A minha irmã, uma das minhas irmãs, ficou aqui quando a gente foi embora. E eu me lembro, assim, que durante as férias eu via ela acordando de manhã e ela se vestia muito bem. Ela se botava aquela roupinha, era um blazerzinho, assim, que ela usava. Engraçado, ela trabalha nessa empresa até hoje. E o uniforme é o mesmo. Acho que mudou um pouquinho das coisas, mas é basicamente. E hoje eu acho horrível aquele uniforme dela. Desculpa, mana, mas é. Mas na época eu achava lindo, lindo, lindo aquele uniforme. Era um uniforme social, assim, sabe? E, e eu olhava e dizia assim: nossa, quando eu crescer eu vou vir morar aqui. Eu vou fazer 18 anos e eu vou vir morar aqui. Eu vou trabalhar numa empresa que nem ela trabalha. Vou trabalhar que nem ela. E daí ela mora numa região, assim, passa por uma avenida e tem uma empresa enorme, assim, conhecida nacionalmente, assim, um banco, mais ou menos. Melhor não falar o nome dessa empresa. Mas eu passava ali e eu pensava assim, nossa, que lugar lindo. Será que um dia eu posso trabalhar aí? Será que eu conseguiria? O que precisa, né? O que eu teria que estudar? E eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, sempre estudei muito. Mas eu passava ali e aquilo ali era o meu ideal de sucesso. Com 25 anos eu vim morar em Porto Alegre. Não dava mais para permanecer naquela cidade, porque daí eu já via que trabalhar em supermercado não ia me sustentar. Eu já tinha um filho também. Então, as oportunidades que tinham lá, eu entendi que era possível ter outras oportunidades. Eu já fazia faculdade nessa época, que também foi um outro start que na minha adolescência eu nem imaginava, porque era algo muito distante. Coisas que hoje para mim são muito naturais na minha infância e na minha adolescência não eram. Quando eu olhava minhas colegas falando, porque eu vou fazer faculdade tal, vou fazer faculdade tal, eu ficava pensando, quem é que vai pagar isso? Porque para mim, a minha mãe pagar qualquer coisa para mim era impossível. Então tudo dependeria de mim.
e eu teria que me sustentar, e como que eu ia, né? Minha vida sempre foi baseada no sustento, no básico, né? Não tinha perspectiva de algo maior, porque a minha visão era muito limitada. Ela era limitada porque a minha vida era limitada. A gente estava sempre correndo para o que a gente vai comer amanhã. Como que a gente vai... Bah, tá chegando o inverno, não tem casaco, e agora? Será que a gente vai ganhar uma doação? Então, a minha realidade era essa, então eu não conseguia enxergar mais do que isso. Não conseguia sonhar mais do que isso. Mas às vezes eu me permitia, assim, sabe? Quando eu vinha pra cidade e olhava essas empresas, pensava assim, mas é sonhos, né? Então é algo muito distante, muito distante. Mas ao longo da vida fui crescendo minha perspectiva, fui convivendo com outras pessoas, a minha perspectiva foi mudando e eu fui, olha, é possível, né? Mas não nesta cidade. Talvez se eu ir pra cidade grande, eu consiga fazer essa mudança. Vim pra cidade grande. Comecei muito aos pouquinhos, daí já peguei no primeiro escritório, nossa, trabalhando no imobiliário, né? E dali eu fui, cara, eu posso mais, eu posso mais. Mas nunca saiu da minha cabeça aquela empresa. E por acaso eu moro num bairro, e moro muito tempo, não é nenhum num bairro, mas numa região que essa empresa fica na avenida principal, numa das avenidas principais de Porto Alegre. E eu passava ali na frente e eu sempre dizia, um dia eu vou trabalhar aí. Um dia eu vou trabalhar aí. E com o tempo eu comecei a ir vendo, tá, mas pra mim trabalhar ali, será que é possível? Será que precisa ter tanta graduação, tanto isso, tanto aquilo? E eu comecei e é engraçado que a vida ela vai te colocando em situações que te levam para mais próximo do que tu quer, né? E eu acabei conhecendo pessoas que trabalhavam nessa empresa, daí descobri qual era um ramo desta empresa que seria mais fácil de entrar. Eu acabei indo trabalhar numa outra empresa, depois de muito tempo acabei indo trabalhar numa outra empresa que era do mesmo ramo, né? Também muito conhecida. Trabalhei 2 anos nessa empresa. Eu fui a melhor dessa empresa, fui muito boa em tudo que eu fiz. Eu comecei muito baixo, e não que eu progredi de cargo, assim, mas aos poucos eu fui conhecendo todos os setores, fui me dedicando, fui bem vista dentro dessa empresa, e até que surgiu a oportunidade de trabalhar nessa empresa. E quando eu vi a vaga, e fazia 15 anos, eu mandava currículo todos os anos para essa empresa. Sempre, sempre mandei. Sempre. Meu LinkedIn sempre tava ali. Tem interesse, tem interesse. E eu não consegui trabalhar diretamente na empresa, né? Porque é uma empresa muito grande, então existem alguns canais de entrada. Então muitas pessoas entram para uma terceirizada e acabam sendo efetivadas para essa empresa. E quando surgiu a oportunidade, eu estava por quase 3 anos já nessa outra empresa e eu não pensei 2 vezes. Cara, realizei meu sonho. Esse era o sonho que eu queria. Mas não era mais. Na verdade, já não era há muito tempo. Há muito tempo já não era mais meu sonho. E aqui a gente volta um pouquinho no tempo. Eu estudo autoconhecimento e faço formações em terapia pelo menos há 12 anos. Muito mais forte na pandemia, eu fiz uma formação muito forte, muito grande. Fiz humanoterapia, algumas pessoas conhecem, sou humanoterapeuta. E é engraçado porque as pessoas que convivem comigo e que... as pessoas mais próximas sabem, assim, né? Faço alguns atendimentos, muito por indicação, né? Às vezes, né? Vivo muito nesse mundo, então... é como se eu vivesse 2 vidas separadamente, né? Existe a Tati, que trabalha no mundo corporativo e tem a ideia de crescer e ter um alto cargo no mundo corporativo. E a Tati, que vive terapia holística, autoconhecimento, autodesenvolvimento, saboria artesanal, energético, espiritual. São 2 pessoas habitando o mesmo corpo. Então, quem convive com a Tati espiritual não convive com a Tati do corporativo. São mundos que não se emergem, não se combinam, não se difundem. Então,
nos últimos 6, 7 anos, eu vivo esses dois mundos, né? E no mundo corporativo, na vida corporativa e dos amigos que não conversam muito sobre isso, eu falo muito pouco sobre isso, né? Então, eu nunca falo eu sou terapeuta holística. São pouquíssimas vezes que eu falei em voz alta para pessoas que não são do meu convívio. Talvez algumas vão ver esse vídeo, nossa, como assim? Eu nem sabia. Mas eu sou terapeuta holística há mais de 10 anos. Mais de 10 anos eu sou terapeuta holística. Muito escondidinho, eu já atendi muita gente. Já ajudei muita gente, já auxiliei muita gente. Fora aqueles que eu não atendi, mas a partir do meu conhecimento eu apoiei em alguns momentos da vida. E só que a terapia, ela nunca foi algo que eu pensava como um profissional, né? Não, isso é a minha espiritualidade. É lá, escondidinha. Ao mesmo tempo que eu almejava a carreira no corporativo e eu queria chegar naquela empresa. Porque a Tati de 15 anos queria trabalhar lá. Porque a Tati de 15 anos passava no ônibus naquela avenida e olhava e se imaginava lá dentro. Mas a Tati de 25, a Tati de 30 queria ser terapeuta. Queria acordar de manhã e passar o café. Tomar o café tranquila, ligar a câmera e falar sobre isso. Mas por muito tempo eu fiquei tentando realizar o sonho da Tati de 15. Eu realizei o sonho da Tati de 15? Não. Mas eu cheguei o mais perto que eu pude, porque eu consegui entrar nessa empresa. Eu entrei numa terceirizada e era uma questão de 6 meses para mim estar lá, ser efetivada pela empresa. Mas eu vivenciei tudo aquilo. Eu sentei naquelas mesas, eu entrei naquele prédio com um crachá. Eu passei por aquela catraca. Peguei meu material, eu postei tantas fotos da minha xícara escrita o nome da empresa. Várias pessoas, nossa, tu tá trabalhando aí. Nossa, o salário era realmente bom. Eu adorava dizer que meu VR era VR prêmio. Mas por dentro eu tava destruída. Destruída. Todos os dias depois que eu consegui, eu pensava, tomara que eles me demitam. Porque eu não tenho mais 15 anos. Eu não quero mais ser uma executiva. Eu quero atender. Eu quero falar de quem eu sou de verdade. Eu quero acordar de manhã e tomar um café, com calma. Eu não quero mais ficar 2 horas no trânsito. E não era nem pelo trabalho, por estar dentro da empresa, porque como eu disse, eu me dedico muito a tudo que eu faço. Eu faço muito bem, com exceção dessa empresa. Foi também a primeira vez na vida que eu fui demitida. E é tão engraçado que tu quer algo por tanto tempo, por tanto tempo. E eu me lembro que quando eu entrei nessa empresa, e eu já vinha falando, eu só saio da empresa X para ir para a empresa Y, porque o meu objetivo durante os últimos 15 anos foi chegar lá. Só que durante esses 15 anos eu fui dando, né? Só que parecia que enquanto eu não chegasse naquele lugar, eu não poderia deixar para trás a Tati do mundo corporativo. Eu não conseguiria viver o que eu tô vivendo agora. Porque eu fiz um compromisso com a minha Tati de 15, com a minha criança, com a minha adolescente. Porque a visão de sucesso dela era estar ali. E eu corri muito para chegar lá. E foi horrível. Foi horrível. Acho que foi uma das minhas piores experiências. E não por causa da empresa, mas porque a pessoa que queria estar ali já não era mais a pessoa que estava ali. Acho que foi o primeiro lugar que eu não cheguei e entreguei o meu melhor. Eu só estava. Eu ia todo dia pensando, cara, é horrível, não quero. E quando eu falo não quero, era uma dor tão grande dentro de mim.
de me obrigar a fazer aquilo, de ter que ir para aquele lugar, de ter que ficar 8 horas ali dentro. Só de pensar, assim, o meu corpo chega a sentir, sabe? Sobe uma energia, assim, um mal-estar. E eu alcancei o que ela queria. E fui demitida. Fui demitida. Há uma semana de eu fazer aniversário de 40 anos. Quando eu fiz os meus 40 anos, parece que virou uma chave, assim. Uma chave que se chama urgência. Eu tenho urgência em viver o que eu vim viver. Eu tenho urgência em viver quem eu sou. Por muito tempo eu precisei viver 2 mundos, eu não consegui conciliar esses 2 mundos. A Tati do mundo corporativo, que se vestia, botava uma roupa social, às vezes não. A Tati que alisou o cabelo para parecer mais encaixada nesse ambiente. A Tati que usa roupa de alfaiataria, terno, sendo que eu gosto mesmo de usar abrigo, tênis, camiseta. Então, nos meus 40 anos eu virei uma chave e eu disse, eu não quero mais. Não, porque eu sou a Tati que fala de autoconhecimento. Eu sou a Tati que fala de terapia. Eu sou a Tati que quando alguém vem, quando eu tô sentada no ônibus e alguém vem falar alguma coisa, eu já faço uma consulta ali. Vou curar a pessoa? Não vou, porque meu objetivo não é esse. Mas eu sou um canal. Que talvez às vezes as pessoas precisem só de uma coisinha. E para além desses 12, 13 anos de estudo e de imersão dentro de livros e cursos, eu não consigo contar quantos cursos eu já fiz, porque durante esses 12 anos eu fui só absorvendo e levando de volta para o mundo muito pouco. Mas para além de toda a teoria, eu tenho uma vida de muito sacrifício, de muita batalha, de tudo foi muito difícil. Porque eu venho daquela concepção, daquele olhar, que para te ter qualquer coisa, tudo precisa ser muito difícil, tudo precisa ser muito sacrificoso. Então, eu poderia ter entrado nessa empresa muito tempo antes, mas não, eu precisei trilhar um caminho de muita dor, de muito sacrifício, porque parece que só tem valor quando dói, quando machuca, quando tu te sacrifica. Cara, eu só vou ganhar maratona se eu me quebrar todo dia no caminho. E a Tati de 15 tinha essa percepção e ela carrega as outras Tatis que vieram se construíram dentro dessa percepção, porque foi o que ela aprendeu. Só que a Tati de 40, cara, não. É possível ser fácil, é possível ser tranquilo, é possível ter paz, é possível acordar numa sexta-feira de manhã, passar um café com calma, ligar a câmera e falar, daqui a pouco de tarde eu vou pra saboaria, eu vou fazer sabonete, eu já tenho uma encomenda. E quando eu fiz os meus 40 anos em novembro, nós estamos em abril, então essa virada, apesar de já existir em outras camadas há muito tempo, elas vêm se materializando há pouquíssimos meses. E a Tati de 40 virou essa chave. A chave da urgência, cara, eu preciso viver o que eu vim viver, não posso mais. Eu sou a Tati que não negocia mais os meus valores para estar num lugar, para crescer num lugar. Não. Eu não negocio mais o meu tempo. Meu tempo é muito precioso. Eu já vivi mais do que eu vou viver, então eu não posso mais perder esse tempo. Talvez eu viva mais 30 anos. Pode ser que eu viva mais 40 anos. Mas eu não quero viver esses outros 40 anos da maneira que eu vivi até agora. Me sentindo presa, sendo sufocada pela vida, para alcançar um ideal que não faz mais parte de mim. Nunca fez. Era uma ideia de sucesso de uma criança que admirava a irmã mais velha, que via a irmã mais velha fazendo aquilo, mas não tinha a ideia de que ela fazia aquilo por sobrevivência e não porque era legal. Não que a vida vai ser legal, a vida nem sempre é legal, e eu não tô dizendo que fazer terapia, ser terapeuta, vai ser legal e vai ser fácil. Pode ser que seja,
Mas a vida não é 100% o tempo todo legal. Nenhuma profissão vai ser. Mas é sobre negociar valores. E dentro dos valores da Tati de 40 anos, eu não negocio mais ficar presa durante 8 horas, contando mais 4 horas de caminho, 12 horas da minha vida para fazer algo que não me agrega valor. Não me agrega valor e eu não agrego valor para outras pessoas. O que eu almejo para mim, eu não consigo entregar para aquele lugar. Então a minha energia não estava mais naquele lugar. Então eu não estava mais entregando valor, eu já não entregava mais que nem eu entreguei a vida toda. Eu só estava indo ali para ganhar um salário. E daí eu estava também sendo incoerente. Porque se eu estava prestando um serviço para aquela empresa, eu tinha que dar o meu melhor, a minha energia precisava estar empregada naquele lugar. Só que ela não estava, eu realmente estava indo ali para ganhar um salário. Era uma péssima funcionária? Não, eu fazia o que eu podia fazer. Mas eu não estava ali. Eu estava cumprindo o horário para ganhar um salário, para pagar os boletos. E daí, quando eu saí dessa outra empresa, e engraçado que foi uma experiência ruim desde o primeiro dia. Desde o treinamento, assim, quando eu cheguei lá, olha, eu acho que quando tu quer tanto uma coisa, né, às vezes, quando tu quer tanto e depois tu deixa de querer, mas ainda assim insiste, quando tu chega lá, tu olha, porra, que merda que eu fiz. E foi bem isso que aconteceu. Daí, voltando, fui demitida. E daí eu pensei, sabe aquela expressão, nossa, minha alma saiu do corpo? Ah, comigo foi ao contrário. Quando o coordenador falou o que eles falam, né? Eu senti que a minha alma voltou pro corpo. Depois de muito tempo. Eu respirei e falei, obrigada. Obrigada. Porque agora eu vou viver. Fui demitida, então não precisei tomar uma decisão, né? É o universo me trazendo a oportunidade. E daí foi onde eu realmente me dediquei a essa boaria. Idealizei, programei, fiz estoque, comecei a pensar, calculei, olha, se eu vender tanto eu consigo, né, me manter, consigo fazer, consigo pagar as contas, consigo viver disso daqui. Nesse meio tempo, eu vinha num relacionamento de quase 4 anos, e aquilo ali também já não tava mais... É engraçado, às vezes a gente vira uma chave na vida, assim, que parece que eu me despi, eu fui por muito tempo tentando ser alguém que quando eu cheguei e construí aquilo ali, o castelo de ilusões desmoronou. Porque eu trabalho na empresa X, eu sou casada, eu sou isso, eu sou aquilo, pra fora. Porque na verdade a sociedade não cobra nada da gente. A gente que se cobre quer mostrar que a gente também consegue aquilo. E eu consegui chegar no que eu almejava, que era sucesso. Porque eu também venho de mulheres solteiras, sozinhas, que casaram, tiveram filhos, mas se separaram e batalharam sozinhas. Então, em algum determinado momento da vida, eu acho que eu quero casar, acho que eu quero ter alguém. E eu vivo muito bem sozinha. Eu aprendi na vida que solidão é diferente de solitude. E eu faço tudo sozinha, eu gosto da minha solidão. Eu gosto da minha solitude. Mas em determinado momento eu também precisei experienciar, viver com outra pessoa. E foi muito bom, muito bom. Foi um relacionamento que me trouxe uma outra perspectiva de vida. E eu vim aos poucos me enrijecendo muito com a vida. E essa pessoa me trouxe leveza. E talvez ela também seja um dos motivos dessas grandes mudanças que eu fiz. Porque eu não via mais leveza na vida. Pra mim era acordar, respirar, porra, mais um dia. Ir lá, entregar tudo, voltar, tomar banho, dormir, e naquele ciclo repetitivo, como um zumbi. E essa pessoa, quando chegou na minha vida, ela é uma pessoa muito alegre, muito feliz, beira a infantilidade, mas ela tem uma alegria nela, assim, que é muito genuína. E a mesma coisa que me encantou nela também foi que nos fez a gente se separar.
né? Porque a vida também pede uma certa maturidade, mas não vem ao caso. E vinha nesse relacionamento de 4 anos, chegou um ponto que não dava mais. Aquele relacionamento também não condizia mais com a pessoa que eu tô me tornando, com a pessoa que eu quero ser. E não é nem a pessoa que eu quero ser, porque eu nem sei o que eu quero ser. Eu sei que eu quero acordar de manhã, passar o meu café, tomar meu café, fazer meu atendimento, fazer meus sabonetes, fazer as minhas vendas, pagar meus boletos, mas eu quero paz. Eu não quero mais negociar meus valores, eu quero ter a liberdade que o corporativo não me trouxe. E quando eu falo liberdade, não é fazer o que eu quero a hora que eu quero, porque a vida exige compromisso. Mas eu quero poder escolher o que eu vou fazer, né? Ok, veio a demissão, idealizei todo o projeto, consegui botar alguma coisa em prática, veio a separação. Veio a separação, ao mesmo tempo teve uma mudança de casa, então assim, meu mundo desabou, assim. E eu assim, pô, agora que eu tinha decidido, tá, ok, a vida quer que eu volte pro mundo corporativo, vou ter que voltar, né, tenho boletos pra pagar. Em nenhum momento eu cogitei a possibilidade de, cara, a saboaria dá. É engraçado, se eu vender 2 kits por dia, eu ganho o salário que eu ganharia na empresa. A gente olha num todo, assim, sabe? Meu Deus, vai ser muito difícil. Mas às vezes quando a gente vai reduzindo as expectativas e olhando pelos pormenores, assim, eu preciso atender uma pessoa por semana e preciso vender 2 kits por dia. É só isso que eu preciso fazer. Como eu vou fazer? Agora eu vou ver. Voltei para o mundo corporativo, para uma outra grande empresa concorrente daquela. E, cara, ali eu entreguei bastante, assim, sabe? Porque, tipo, caiu aquele véu da ilusão de que, nossa, não vou dar conta, entendeu? Porque antes eu tinha o suporte de uma outra pessoa, agora não tenho mais, então, tá ok, vamos deixar pra lá. E eu vinha fazendo muitos processos né, passei por 2 processos muito fortes, assim, de acompanhamento, fiz um processo de coach, fiz também um outro processo terapêutico, né, então acabei passando por algumas catarses, foram bem difíceis, e durante esse tempo nessa empresa, eu voltei para aquele lugar de tomara que me demitam, tomara que me demitam. Só que eu também não fazia nenhuma merda pra me demitir, eu era muito bom no que eu fazia. Eu cheguei, a empresa tava muito... A empresa não, né? A empresa é ótima, é enorme, mas o setor tava passando por uma mudança muito grande e eu... peraí, vamos lá, vamos botar isso aqui no lugar. E eu sou disso, eu sou de chegar, encontrar os lugares organizados, desorganizados, organizar e ir embora. E nesses 3 meses nessa empresa, todos os dias eu acordava e pedia pra eles me demitirem. Pedia pra Deus, me demitam, me demitam. E daí foi chegando perto do final do contrato, eu ainda tava no contrato de experiência, foi chegando perto. E daí nesse meio tempo a saboaria foi crescendo, foi se tornando real, os pedidos foram chegando e teve um dia que eu recebi 2 pedidos. Então, tipo, eu só conseguia me dedicar à saboaria depois do horário do trabalho. Eu trabalhava num setor, eu trabalhava em corretagem, né, de seguros de carro, na área de sinistralidade. Então, é um setor muito pesado, exige muito de ti. O cliente que tá ali, ele acabou de passar por um acidente, ele não vai chegar com 1000 flores pra ti, é pedrada todo dia, né, e tu tem que estar ali, tu tem que confortar aquela pessoa, ao mesmo tempo que tu tem que cobrar ela, documentação, todo um processo. As pessoas querem que as coisas se resolvam rápido, né? E dentro dessa área, a seguradora não quer pagar. Ela vai complicar ao máximo, vai te pedir o máximo de documento para postergar. E as pessoas não entendem isso. Então, era todo dia
respira e vai, né? Porque tu tem que resolver o problema dessa pessoa. Então, era o dia todo resolvendo o problema de pessoas para facilitar a vida delas, né? E isso consumia muito de mim, consumia muito energeticamente, fisicamente, mentalmente. A demanda era muito alta, sempre é, né? Qualquer lugar é um para fazer travesti 2, 3. E aquilo foi me consumindo de novo, me consumindo. Só que eu já tinha tirado, por muito tempo eu vesti duas roupas, né? Como eu falei. Eu vesti a roupa do mundo corporativo e a roupa da Tati, terapeuta holística, né? E em algum determinado momento, durante essa transição, eu tirei a roupa do corporativo e eu vesti a roupa do holístico. Quando eu voltei para essa empresa, voltei para esse lugar, retomei, né? Eu já estava vestida da roupa da Tati terapeuta. Eu já estava falando em voz alta, eu sou terapeuta holística. Eu tenho uma sabedoria energética espiritual, artesanal, eu já tinha clientes. Essa ideia já estava viva na matéria. Então a roupa do corporativo já não me cabia mais. Porque ali eu só existia, ali eu só existia, eu ia para lá e cumpria um protocolo diferente de quando eu tô no ateliê. Quando eu tô no ateliê, o mundo para. Quando eu tô fazendo um atendimento, o mundo para. Eu não tô existindo ali. Eu tô sendo ali. Eu tô trazendo todas as minhas experiências de vida, todo o meu sofrimento, toda a minha dor, do lugar de alguém que, cara, eu superei, vem cá. Outro dia eu falei pra uma menina, vem cá, me dá a mão aqui, ó, eu sei como é que é isso. Quando eu tô fazendo uma barra de sabonete, a minha cabeça tá ali, a minha alma tá ali, toda a minha energia tá ali. Existe toda uma preparação antes. Não é só uma barra de sabonete. Eu recebi um feedback que a menina me falava assim, cara, tu sabe que eu comprei os teus sabonetes e existe um kit energético, né? Que é o de anil com sal grosso para limpeza espiritual, daí camomila com alecrim para equilíbrio e o magnetismo de pitanga, canela com pitanga, que é para sair para fora. Então, limpa, calma, expande. Essa é a ideia deste kit, assim. E existe muita intenção ali. Quando eu tô ali, quando eu tô fazendo, eu realmente tô ali. Eu não tô existindo, eu tô sendo toda a minha espiritualidade. Eu brinco que a minha equipe é de uma pessoa na Terra, mas existe toda uma equipe por trás, que estão ali me intuindo, falando comigo, trabalhando através de mim. Eu sou só um canal. E eu jamais ia conseguir falar isso em público por muito tempo. Só que, depois que eu montei o ateliê, e que eu via que era possível não só existir, mas ser, e também ganhar dinheiro com isso, e também viver disso, não me cabia mais a roupa do corporativo. Não me cabia mais o terninho. Não me cabia mais a roupa de alfaiataria. Mas a gente vai lutando contra, né? Porque a espiritualidade, o autoconhecimento, as terapias, a sabedoria era um hobby. Era algo para além do trabalho. Era para tipo, ok, eu trabalho aqui, ganho meu dinheiro, tenho a minha sobrevivência. E para relaxar, algumas pessoas saem, vão pro bar beber. Não que eu não faça isso, que eu também faço. Eu vou pro ateliê, vou fazer sabonete, vou viver ali, vou ser ali. Então eu sempre tive essa ideia da separação, né? E quando eu passei por essa experiência de ver que eu sou ali, eu sou quem eu sou a Tati ali, a minha energia tá ali, a minha alma tá ali. E essa menina falou assim pra mim, nós tava passando por um momento muito difícil, e depois que eu comprei os teus sabonetes, e vai uma cartinha escrita à mão, falando como que utiliza, né? Ela disse assim, cara, teve um dia que eu tava muito mal, e eu fui ali, olhei a cartinha,
e tomei o banho com o sabonete azul, ela falou, com o sabonete azul, e eu dormi que nem um anjo. No outro dia de manhã eu acordei, tomei com sabonete verde, e o meu dia foi calmo, foi tranquilo. E dela disse, no final de semana eu tava mais pelo crime. E ela tomou com sabonete vermelho, e ela disse assim que ela parecia, que ela irradiava aquilo, sabe? E ela disse, cara, nunca levei fé num sabonete, mas realmente os teus... E ela não é uma pessoa do meio holístico ou que tem esse conhecimento espiritual, mas ela foi a prova viva de que funciona e que é bom. Outra pessoa me falou assim, cara, eu só quero chegar em casa e tomar banho. Porque esse sabonete, o cheiro que ele dá, parece que eu tô sendo hipnotizada. E daí eu fiquei olhando assim, cara, como é bom tu botar a tua alma em algo e ter esses retornos. E daí me pesou real, que disse assim, cara, não dá mais. Foi no dia que eu recebi 2 encomendas. E lembra que eu falei que eu só preciso de 2 encomendas por dia? Então encomendem, tá? E chegou 2 encomendas e eu não consegui pegar. Eu não consegui ser a Tati terapeuta naquele dia, porque eu tava tão cansada, tão cansada. O meu trabalho tava me consumindo tanto, que eu chegava em casa e eu não comia mais. Eu chegava em casa, tomava um banho e me jogava na cama. Porque eu era tão consumida durante o dia, era tanta coisa pra resolver, era tudo ao mesmo tempo, era urgência, que por mais que eu não tivesse um trabalho físico, o meu mental não tava mais dando conta. O que também tava me sabotando, porque eu poderia, analisando, ok, chego 7 e pouco em casa, poderia fazer essa maioria até as 9, mas daí eu comecei a levar em conta a questão do... Não é só o tempo, eu preciso ter energia para entregar. Para entregar esse sabonete que a pessoa me falou que tá mudando a vida dela e que tá melhorando o dia dela, talvez não esteja mudando a vida dela, mas pelo menos alguma coisinha no dia dela, ela acorda de manhã, toma banho com aquele sabonete e se sente reviva, eu tenho que ter energia. A minha energia ela não pode estar dividida para 2 coisas totalmente separadas e diferentes. Eu passava o dia inteiro naquela energia de dor, de sofrimento, porque as pessoas acabaram de passar por um acidente, elas estão te ligando, elas querem que tu resolva o problema delas. E eu, como uma pessoa empata, aquilo ali me afetava profundamente. Por mais que eu conseguisse racionalmente, não, tua dor, minha dor. Em alguns momentos, quando eu tava mais vulnerável, óbvio que aquilo me afetava. Então, tava consumindo toda a minha energia lá, eu não tinha energia para entregar aquilo. Eu não tinha tempo para poder atender. Que a ideia era, durante a semana, trabalhar no corporativo e no final de semana me dedicar à saboaria e me dedicar às terapias, aos atendimentos, né? Só que eu não tinha energia para isso. Ou eu focava numa coisa, ou eu focava na outra. E daí todo dia eu pensava, tá, Deus, me demite de novo. Me demite de novo. Agora eu vou fazer. Agora eu vou seguir o que o senhor pediu pra mim fazer. Que às vezes eu converso com ele, assim, sabe? E é engraçado que ele me dá umas respostas. E nas 2 últimas semanas eu pensei, cara, a vida tá me espremendo de todos os jeitos. A vida tá me empurrando de todos os jeitos. E eu tô insistindo em ficar aqui. E nesse dia que eu neguei as encomendas, eu pensei, hoje eu tenho 100% de chance da saboaria não dar certo e eu não conseguir viver disso. Mas se amanhã eu sair daqui, eu vou ter 50% de chance. Então tinha 2 opções. Permanecer onde eu estava e ter 100% de chance de que eu não ia conseguir viver da saboaria e das terapias. Ou sair de lá e ter 50% de chance de dar certo. Eu escolhi esse 50%. Então hoje eu tô 100%. Não existindo, mas sendo. E hoje eu tomei meu primeiro café da manhã, com calma. Talvez dos últimos 3 anos. Porque até quando eu chegava no final de semana, era tanta coisa pra fazer, pra resolver, porque só tinha 2 dias.
que era um café engolido. Ou nas férias, eu só tenho... Cara, eu tenho que aproveitar o máximo, porque a gente só vive no final de semana e nas férias. E é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero poder tomar um café com calma. Vai ter dias turbulentos, vai ter. Vai ter dias que eu vou me arrepender. Com certeza. Eu vou dizer que ontem eu já me arrependi. Daí eu disse, meu Deus, como é que eu vou pagar isso no mês que vem? Eu pago aluguel. Daí eu lembrei que eu tenho 2 braços, 2 pernas. E que eu tenho a força de uma mãe que nunca desistiu. Que sustenta 6 filhos sendo empreendedora. E que eu lutei tanto pra ser diferente dela, que no fundo, eu queria ser que nem ela. Porque uma coisa que a minha mãe era livre. Ela fazia o horário dela. Ela não trabalhava na segunda-feira, ela não trabalhava no domingo. Mas quando ela trabalhava com tanto amor, com tanto prazer, que ela entregava muito mais com o cabelo cortado, um cabelo escovado, uma unha bem feita. Ela entregava experiência para aquela pessoa. As pessoas que sentavam naquela cadeira dela, às vezes não buscavam só esteticamente, mas a minha mãe já era uma terapeuta. Talvez seja daí que eu me tornei terapeuta. Das dores da vida, mas do exemplo que eu tive. Ela não era perfeita, ela errou e errou muito, mas ela foi o melhor que ela pôde ser. E eu tentei a vida toda ser diferente dela. Sendo que hoje eu digo, cara, na verdade a Tati de 15 anos estava errada. Sucesso não era vir trabalhar no mundo corporativo numa sala fechada e vidraçada. Sucesso era aquilo ali que eu tinha. Era morar a 7 minutos da praia e ir caminhando, olhar. Era eu acordar de manhã e tomar um café com calma com a minha mãe. Depois ir caminhando pro trabalho. No final do dia eu passava lá. Às vezes eu passava o dia todo lá com ela. E diferente dela, eu tenho uma boa administração. Eu sou boa com dinheiro. Eu guardo, eu reservo. Eu faço acontecer. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que eu paguei as quantos meses? Sobrou? E deu pra reservar? Então hoje eu junto a força dela e o que eu aprendi. Junto com as minhas dores. Em todo o meu processo. De abuso, de abandono, de escassez. Para fazer essa troca com vocês. Então, meus amores, acho que é isso. Agora é 100% na Reviva. Vou ser mais presente nesse canal. Não prometo vídeo todo dia, mas pelo menos umas 2 vezes na semana. Porque eu preciso ganhar dinheiro rápido para pagar o aluguel mês que vem. Então, ó, foco total nos sabonetes, divulgar lá no Instagram, vai lá dar uma olhadinha no Reviva Saboaria, reviva.saboaria. Faz a tua encomenda, compra o teu kit. Tem o teu dia mais feliz também. Faz um banho, não ser só um banho, mas uma experiência energética. E se tudo que eu falei aqui te serviu para alguma coisa, ou se alguém tá passando por esse processo também de transição, de carreira, comenta, curte, compartilha. E aqui eu não me coloco como uma especialista, mas alguém que tá vivendo a jornada da vida, que cansou da vida espremer. Eu cansei de ser espremida pela vida. Então vamos comigo viver essa jornada? Vamos ver o que vai dar? Vamos ver se esse 50% de chance vai se tornar 100%. Então, gratidão por ficar comigo até aqui. São 49 minutos. São 40 anos resumidos em 49 minutos. Talvez tenha ficado algumas lacunas aqui, porque não teve o roteiro. Eu realmente servi o meu café, liguei a câmera e vim compartilhar com vocês. Então, até a próxima.